Salve, salve, tudo bem contigo? O vídeo de hoje vai ser sobre direito autoral, um tema que é praticamente utilidade pública, para todo mundo que trabalha com fotografia. A gente vai só rodar a vinheta e aí eu já volto para a gente conversar sobre esse assunto. Bom, então vamos ao trabalho. Aqui no Brasil, quem diz o que pode e o que não pode, quando o assunto é direito autoral, é a Lei 9610 de 1998. Ela também é conhecida como LDA, Lei dos Direitos Autorais. Que essa lei, ela de forma alguma se refere apenas à fotografia. Ela coloca como produções intelectuais. Então, ela se aplica à literatura, à pintura, ao teatro, à fotografia, ao cinema, à música, enfim, a praticamente todas as manifestações artístico-culturais que são criadas por alguém, que a lei chama de autor. O ponto de partida que eu acho mais didático para a gente começar é entender que o direito autoral nessa lei ele tem duas subdivisões. Existe o direito autoral com aspecto moral e existe o direito autoral em seus aspectos patrimoniais. Como que eu entendo essa divisão? A parte moral do direito autoral, ela protege, ela cria mecanismos de blindagem desses dois entes aí, da obra e do autor. O aspecto patrimonial do direito autoral é aquele que diz respeito a lucrar com a comercialização daquela obra, a fazer dividendos, a fazer dinheiro com a comercialização ou com a cessão dos direitos de uma determinada obra. Então, se a gente entender logo de cara isso daí, que existe a face do direito autoral, que é moral, e a face que é patrimonial, já ajuda bastante a compreender todo o resto da lei. Então, a gente vai começar detalhando aqui os tópicos que são relacionados ao direito autoral nos aspectos morais, tá bom? E o primeiro tópico, eu acho ele muito simples, muito fácil de entender e é incrível como ele é desobedecido na rotina, no dia a dia de um fotógrafo. Provavelmente muitos de vocês que estão me assistindo já tiveram fotografias que vocês fizeram publicadas sem autorização e sem o nome de quem fez essa foto, no caso vocês, ou já ouviram alguma história de algum fotógrafo que teve suas fotos publicadas sem a menção do crédito do autor, A lei fala o seguinte, gente, toda vez que a foto for veiculada em uma mídia, em um meio físico ou online ou digital, o nome do autor tem que ser veiculado junto. É simples, a foto apareceu, o nome do autor tem que aparecer junto. Mas apesar de ser simples, eu acho que essa é a parte da lei que é mais descumprida assim no dia a dia da rotina de um fotógrafo. Mas isso é muito importante. É tão grave isso, imagina esse exemplo aqui comigo. Você está folheando um livro didático que está sendo distribuído em todo o Brasil e você vê lá uma foto da sua cidade, da sua região, feita por você, que não foi alterada em nada, ela está lá, mas está sem o nome do fotógrafo, não foi creditada. Você pode pedir para todos os exemplares desse livro no Brasil todo serem tirados de circulação. Tudo isso porque a editora esqueceu de mencionar os créditos do fotógrafo com base nesse tópico da lei do direito autoral. Bom, o segundo ponto que eu queria que vocês prestassem bastante atenção é a parte do direito autoral moral que fala da integridade da obra. Ou seja, nenhuma alteração na obra pode ser feita por outra pessoa que não seja o próprio autor, a não ser que o autor autorize. Um exemplo típico que acontece com muita frequência atualmente. Você entrega uma foto para um cliente que lhe contratou para fotografar um determinado evento. Você já entrega a foto toda pronta, editada, conforme foi combinado. E quando você vai ver, esse cliente posta as fotos no Instagram
e coloca filtro em várias delas. Se você levar ao pé da letra a lei, o seu cliente não poderia fazer isso sem sua autorização. Vale a pena comprar essa briga? Aí depende, né? Cada fotógrafo deve avaliar. Mas o que a lei diz é que não pode. Só quem pode alterar uma obra é o seu próprio autor ou alguém para quem esse autor deu autorização. Fora esses dois casos, nenhuma alteração em uma obra intelectual de alguém, como é o caso da fotografia, pode ser feita. Dentro desse ponto da lei, tem um tópico que ele é muito pouco conhecido de forma geral assim pelas pessoas, que é a possibilidade que a lei coloca de o autor ele ter duas personalidades jurídicas, né? Ele pode ser uma pessoa física, um fotógrafo, né? Como pessoa individual vai lá e é o autor da obra, mas pode ser também uma pessoa jurídica, um CNPJ. Então, por exemplo, se um estúdio contrata um fotógrafo para ser segundo fotógrafo em um casamento, o fotógrafo vai lá, executa o serviço, entrega as fotos para o estúdio. Quem é o titular dos direitos autorais, nesse caso, é o estúdio, e não o fotógrafo contratado. No máximo que pode haver aí é uma relação de coautoria, mas exige um contrato mais detalhado para isso valer. Se não houvesse contrato, quem é considerado autor da foto é o estúdio e não o fotógrafo que foi lá e fez o clique. Uma outra situação semelhante é em casamentos, né? É muito comum e equipes de 2 ou mais fotógrafos cobrir casamentos. Se o fotógrafo, que é o fotógrafo principal, tem personalidade jurídica, né? Por exemplo, se ele for um MEI, um microempreendedor individual, e ele contrata um segundo fotógrafo para ir fazer a fotografia desse casamento, quem é titular dos direitos autorais dessas fotos é o fotógrafo contratante e não o segundo fotógrafo. A construção de uma coautoria aí nesses casos, se no contrato que eles fizeram entre si tiver alguma cláusula lá explicando isso, olha, o fotógrafo contratado, ele está fazendo esse serviço, mas ele vai assinar depois como coautor. Então é muito importante essa parte da lei que é pouco conhecida. Empresas podem ser autoras de obras fotográficas sim, tá bom? E para fechar esse ponto aí, tem algumas dúvidas que os alunos mandaram para a gente, que é o seguinte: se você fotografa na câmera de outra pessoa, você é o autor dessa foto? A lei, ela considera o autor aquela pessoa que foi criadora intelectual da obra. Então, uma foto, ela nasce primeiro na mente do autor e depois ela usa a câmera para capturar aquela concepção. O autor usa os seus conhecimentos para configurar o equipamento e fazer o registro, certo? A lei não coloca a posse das ferramentas que construíram a obra como um parâmetro para definir quem é o autor. Ela coloca a intelectualidade. Quem é o autor que criou intelectualmente aquilo? E não quem é o dono do pincel, quem é o dono da câmera, quem é o dono da luz, quem é o dono do gravador que gravou alguém tocando um violão ou cantando. Por essa compreensão, o que vai determinar se você é ou não autor da foto feita com uma câmera que não é sua é a relação de vocês. Se teve um contrato, voltando ao exemplo lá do casamento, se você foi contratado pelo estúdio, o estúdio entregou para você câmera, cartão, você foi lá, fotografou, voltou e devolveu, se existe uma relação de contratação entre fotógrafo e estúdio, quem vai ser o autor dessas fotos ou o titular dos direitos autorais? O estúdio. Se você pegou essa câmera do estúdio ali ocasionalmente, mas não há uma relação de contratação entre você e o estúdio, ou se você pegou a câmera de um outro fotógrafo, que não houve negociação de contratação e você fez a foto, quem é autor da foto é você. É claro que é muito difícil provar isso. Se o fotógrafo que você usou a câmera agir de má fé
e não quiser assumir a sua autoria, você vai ter muita dificuldade em provar isso. Mas se você conseguir provar, pela legislação, é você o autor sim dessa foto. E para a gente encerrar essa parte aí dos aspectos morais do direito autoral, gente, é importante dizer, ele é intransferível e irrevogável. O que isso quer dizer? Que uma vez autor, sempre autor. Você não pode transferir a autoria de uma foto para alguém. Você não pode vender a autoria para ninguém. Mesmo depois que você morrer, você continua sendo autor. Mesmo depois que a sua obra cair no que a lei chama de domínio público, você vai continuar sendo autor. E não é possível se desvincular autor e obra. O autor pode pedir para uma obra não circular mais? Pode, mas ele não pode deixar de figurar como autor daquela produção lá que um dia ele produziu intelectualmente. Agora a gente vai falar dos aspectos patrimoniais do direito autoral, que, como eu falei lá no início do vídeo, são aqueles aspectos que estão relacionados à geração de renda com a obra. Se a obra for comercializada, for exibida e isso gere algum tipo de renda, o autor precisa ser remunerado por isso. A lei coloca de forma bem objetiva que qualquer renda aferida com a obra, ou ela é toda do autor, ou se foi alguém que usou essa obra que não é o autor, essa pessoa tem que remunerar o autor pelo uso que ela fez da obra e que gerou algum tipo de lucro. O autor não pode abrir mão, como a gente já viu, dos direitos morais, mas ele pode abrir mão dos direitos patrimoniais. Por exemplo, se você tem uma foto bem bacana e resolve doar ela para um leilão e o dinheiro da venda dessa foto você destina para ajudar uma instituição beneficente. E aí, ok, você autorizou que essa foto fosse comercializada e que o dinheiro não viesse para você. Você tem esse direito, mas você precisa deixar isso claro. Você faz o documento autorizando a comercialização e que todo o dinheiro arrecadado vá para a instituição X. Se você não fizer isso, qualquer renda que aquela sua obra gere precisa vir ou toda ou em parte para você, que é o autor. Depois que o autor da obra falece, os direitos patrimoniais dessa obra ou gerados por essa obra são dos seus herdeiros. Então, a partir do momento em que o autor falecer, os herdeiros têm 70 anos para serem ainda os titulares dos direitos patrimoniais dessa obra. Então, eles podem comercializar e aferir lucro, né? Ou ceder esse direito patrimonial como eles quiserem. E depois que esses 70 anos se passarem, o que acontece? Aí sim a obra cai no que a lei chama de domínio público. Ou seja, qualquer pessoa vai poder usar para qualquer finalidade sem ter que pagar nada para alguém. Nessa parte aí do direito patrimonial, tem algumas flexibilizações em que a lei deixa claro que alguns usos de uma obra não fazem com que o autor tenha que ser remunerado. Por exemplo, se você está usando a foto de um fotógrafo clássico qualquer para dar aula e usar ali como exemplo de uma técnica ou falar da história da fotografia, por exemplo, nesses contextos onde você está ensinando e você não está comercializando diretamente uma foto, mas você está usando aquela foto para ensinar uma turma, para ensinar um aluno, a lei flexibiliza o recolhimento do direito patrimonial. Você não precisa remunerar o autor. O mesmo vale para usos jornalísticos, usos científicos e usos culturais de interesse público, né, que não são com fins lucrativos. Porque entende-se aí, nesse ponto específico, que o interesse público das pessoas que estão sendo ensinadas, que estão sendo informadas, que estão tendo acesso à arte e à cultura, esse interesse coletivo, ele é superior
ao interesse individual do autor. Agora é muito importante observar o seguinte, isso vale para o aspecto patrimonial do direito autoral, tá bom? Não quer dizer que você possa usar a foto nesses contextos sem mencionar a autoria, porque aí você já está no campo do direito autoral em seus aspectos morais. Esses são irrevogáveis, tá? Você pode até não remunerar o autor num desses usos, mas você sempre tem que dizer quem é o autor, de quem é o livro, citar um trecho lá, mas colocar de onde vem, né? Qual é a referência que você está usando. Nesses casos, o direito patrimonial, ou seja, a possibilidade de remunerar o autor pelo uso da obra, é flexibilizado por essa Lei 9610 de 1998. E esse foi o nosso vídeo sobre direito autoral. Um tema super importante para quem trabalha com fotografia. Eu espero realmente ter ajudado aí a traduzir um pouco do juridiquês da lei para situações reais, situações práticas, de como isso tudo pode ser aplicado no dia a dia de quem trabalha com fotografia. A gente vai produzir o nosso próximo vídeo com um tema que é muito complementar a esse, que é direito de imagem. Então fica ligado que se você assistir esses dois conteúdos, com certeza você vai ter uma leitura bem melhor dos aspectos jurídicos aí envolvidos na fotografia. E se você gostou desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma, se inscreve aí no canal, caso você ainda não seja um dos nossos inscritos. Habilita as notificações para o YouTube fazer aquele processo de sempre te avisar quando a gente postar conteúdo novo por aqui. E se ficou alguma dúvida que eu deixei passar ou que você não entendeu muito bem, pode deixar para a gente aí nos comentários que eu vou daqui a pouco lá com todo prazer e te respondo, tá bom? O meu nome é Alexandre Brito, eu sou instrutor aqui da Fotocursos e a gente se vê no próximo vídeo que vai ser sobre direito de imagem.